começando o programa Amor Sem Fronteiras, aqui pela TV Educativa. Esse que é um espaço aberto a todas as igrejas e ministérios evangélicos do Paraná. Hoje temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o pastor Hidekazu Takayama, que é deputado federal pelo Paraná, empresário no ramo de comunicação e pastor pela Igreja Assembleia de Deus. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. O prazer é meu, Andressa. Nossa saudação aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Sei que o senhor é uma pessoa pública, é deputado federal, muitas pessoas já te conhecem, muitos seguidores, mas tem gente ainda que não conhece. Eu gostaria que o senhor contasse sobre a sua história. O senhor é filho de imigrantes japoneses. Japonês. Está no meu DNA aqui, o outro lado do mundo. Mas eu nasci no Paraná. Sou famoso pé vermelho. Nasci do lado de Londrina, numa época que Londrina não era referência. Referência eram as outras cidades. Londrina foi depois. Eu nasci na cidade chamada Rolândia. E como filho de japonês, cadê essa miscigenação de culturas, eu deveria ser um budista, mas me tornei um cristão. Esse é o Brasil maravilhoso. E eu falo de Jesus em todo momento da minha vida, porque entendi que se eu tivesse nascido do outro lado do mundo, não que eu não poderia ter sido alcançado por Deus, mas pela teoria da probabilidade, a possibilidade de ser um cristão seria menor. Então eu valorizo muito isso, porque eu entendo que o nosso Deus não se prende a essas picuinhas das fronteiras humanas, as etnias humanas. Deus é Deus do universo. E eu falo desse Deus, falo desse Jesus com a maior alegria. Aliás, eu não prego por emprego, não prego por profissão, Andressa. Eu faço o que eu faço por absoluta gratidão, por paixão, meu Deus, pela certeza que eu tenho da minha salvação. Sim. Que bênção, né? Ou seja, o senhor foi alcançado. E isso foi ainda bem jovenzinho. Foi na minha, eu não diria nem na minha adolescência, eu diria foi na minha infância. Aos 6 anos, eu, nessa miscigenação de culturas e nesse chamado sincretismo religioso, uma hora eu ia um pouquinho lá no budismo, shintoísmo, porque eu não me lembro qual, acho que a mamãe era shintoísta e meu pai era budista. Então eu ia, frequentava o pagode budista, ia também no shintoísmo, ia não era macumbeiro, porque a macumba vem mas vamos dizer, era uma espírita ligado ao budismo. E então eu frequentava, e frequentei também os catecismos da Igreja Católica. Comecei a me conhecer por gente, conhecendo esse mundo cristão nesse país onde há uma convergência de culturas e culturas religiosas. Então, também havia esse chamado sincretismo religioso. Diante disso, eu procurei me interessar. Eu falei, bom, se tem tantas religiões, mas tem que ter um Deus verdadeiro. Foi aí que eu procurei, vamos dizer, me envolver mais profundamente. Eu decorava tudo quanto era reza, eu era viciado, no bom sentido, em colecionar santinhos que o padre me dava. Eu decorava todas as rezas, de crente aos pais, a Ave Maria, o Pai Nosso, eu decorava tudo. E eu era muito querido na Igreja Católica. Vamos dizer, a minha escola, o pré, como vocês chamam hoje, mas naquele tempo a gente chamava de Jardim da Infância, era no sarão paroquial da Igreja Católica, onde eu morava no interior. Então, foi esse mundo que me fez conhecer o cristianismo. E quando eu comecei a ler a Bíblia, entendi que Jesus era o Salvador, que não havia um outro Deus, nenhum deles teve a ousadia de chegar perto. Eu procurei em todos eles a doutrina budista, shintoísta, muçulmana, o espiritismo, mas eu percebi na frase de João 14,6 aquilo que me deu norte. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ainda de quebra, ele quase foi pleonástico quando ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pronto, isso bastou. Aí eu entendi também, e Deus que é Deus não morre, mas mataram ele, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então tudo isso foi provocando em mim o desejo de conhecer melhor a Deus, e esta é a razão pela qual eu prego Jesus.
Bem jovenzinho, então, teve essa oportunidade e na época, então, eu estava fazendo faculdade de medicina e o que Mais aconteceu? tarde, essa minha primeira introdução, vamos dizer, comecei a me conhecer por gente nessa época. Mas mais tarde, houve toda aquela fase do jovem, adolescente, conhecer o mundo. Mas quando chegou numa etapa da vida, onde vi amigos drogados, pessoas, vamos dizer, nessa época a gente está morando em São Paulo, eu comecei a conhecer um outro mundo, eu percebi que aquilo não era para mim. Eu tinha feito uma oração nessa infância. Eu disse, Deus, se Tu existe, me dá uma oportunidade. Eu quero fazer a Tua obra. Eu imaginava o seguinte, se Deus existe, não tem coisa melhor do que fazer aquilo que Ele deseja, o plano dEle. E eu acho que nesse dia Deus, na minha infância, Ele já percebeu que eu gostaria de me dedicar, porque Deus chama a todos, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos da Bíblia. Então, aqueles que se dedicam a Deus, eu não digo que sejam poucos, mas vamos dizer, dentro daquilo que Deus chama, poucos são aqueles que se dedicam. E eu procurei conhecer, de fato, a um Deus. E uma frase ainda ficou em mim, meu pai me cobrou no meio da minha adolescência, você estava me perguntando sobre a faculdade. Nessa época de fazer faculdade, eu estava bem, eu tinha recebido uma bolsa de estudo do Grupo Objetivo, que é a mais poderosa corporação particular do Brasil, todo mundo conhece o Objetivo, e eu fui aluno Jovem Pan. O Objetivo deu 30 bolsas integrais para todos os acadêmicos universitários. Só poderia alcançar 30 pessoas, no meio de 12.700 acadêmicos ou pessoas que queriam ganhar essa bolsa. Eu fui agraciado com uma delas. Eu me lembro que eu fiz o teste no estádio do Parque São Jorge, no Corinthians, e consegui uma dessas 30 bolsas. Fui receber no programa da Hebe Camargo, né? Vocês veem que fazem anos. E na antiga Record, e o prêmio era uma parceria da Jovem Pan com o Grupo Objetivo. Havia professores, hoje vemos aí, acho que na própria Educativa, se não me engano na Band, o professor Heródoto Barbeiro foi meu professor, o Drauzio Varela, que hoje faz programas da Rede Globo aí, foi meu professor de genética. Então eu tive bons professores, mas uma questão ficou latente, mas viva, e no momento certo ela florou, que é a semente de Deus. Foi aí que eu procurei fazer no questionamento, quando entendi que podia ser um servo de Deus. Depois, eu não tenho tempo de contar hoje, mas eu vi pessoas que depois que absorvem o conhecimento secular, hoje sinônimo de intelectualidade é negar Deus. Eu falei, mas não pode ser isso, né? Ler a Bíblia se tornou suicídio intelectual. Eu falei, mas por quê? Foi aí que eu procurei me aprofundar. Falei, se eu lá na frente for me afastar de Deus por esse conhecimento secular, então primeiro preciso ter o fundamento. Aí eu lembro de Oséias, Deus se entristece com as pessoas por falta de conhecimento. Então falei, Deus, para não me tornar como alguns colegas meus acadêmicos, hoje deve ser médico, já até aposentado, falei, eu prefiro conhecer a Bíblia. Nessa época, nesse ínterim, meu pai me chamou, porque aí eu falei, vou me dedicar a Deus. Nessa hora foi uma verdadeira loucura, né? Eu tinha bolsa, tinha tudo, pós-graduação, instrumentalização, livros, tinha tudo para ser um médico na vida. De repente eu renuncio tudo para ser um pregador do Evangelho. Na cabeça de qualquer um, principalmente dos meus pais, seria loucura. E meu pai disse, por que você não segue Buda, meu filho? Você tem raízes japonesas. Meu DNA é lá do outro lado do mundo. Eu falei, pai, eu li um pouco sobre a história do primeiro Buda, o nome dele era Siddhartha, era um grande homem. Mas ele, antes de morrer, um grande homem, renunciou, ele era um príncipe, morreu aos 80 anos, mas ele já, quando completou a maioridade, renunciou o direito de ser o rei daquela região onde é hoje o Paquistão, o Afeganistão, parte da China, toda aquela região, e que era chamada de Índia. Ele renunciou tudo para buscar o Nirvana. O que é Nirvana? A perfeição. E ele peregrinou no meio daquela miséria, pobreza, mau cheiro, doença. E a frase, a máxima do primeiro Buda, que era o Siddhartha, a palavra Buda, minha gente, significa o iluminado. Ele buscou, a primeira frase dele foi essa, foi um grande homem, mas a frase dele foi essa, estou em busca da verdade.
Meu pai então disse, está vendo, meu filho, você tem que seguir alguém que buscou a verdade, esse é o nosso Deus. Eu falei, pai, esse é o problema, eu tenho algo melhor. Ele diz, mas o que pode ser melhor do que alguém que buscou a verdade, seguir a Deus que buscou a verdade? Eu disse para o meu pai, melhor do que buscar alguém que buscou a verdade, de seguir alguém que buscou a verdade, é buscar a própria verdade. E aí é que vem João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, minha gente, vem ao Pai. Ele não abriu o leque para mais ninguém, não disse, ninguém vê ao Pai se não for por mim, por fulano, por ciclano. Ele diz, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Só existe um Salvador, aquele que veio do céu, morreu na maneira como ele morreu, morte de cruz, para poder salvar a minha vida. Então Romanos 8:30 mostra que eu sou um chamado predestinado para a eternidade. Romanos 5:1 e Romanos 8:1 diz que só há um Salvador. Só podemos ser justificados por uma só pessoa. Quem? O próprio Deus, Jesus Cristo. Então hoje eu sou um cristão, é por isso que eu uso o slogan das minhas cruzadas. Não é o nome de uma igreja não, minha gente. A slogan que eu uso é Cristo vive. Por quê? Para um japonês que podia estar seguindo o Buda, por que é que eu sigo Jesus? Porque Buda morreu, mas Jesus vive, vive para sempre. Então eu uso o slogan Cristo vive. Estamos de volta com o programa Amor Sem Fronteiras. Hoje conversando com o pastor Hidekazu Takayama. Um prazer enorme. E realmente, tê-lo aqui é uma bênção para todos nós e para todos que estão nos assistindo. Bom, o senhor contou um pouquinho sobre a sua adolescência, juventude, como é que conheceu a palavra, sobre todos os ensinamentos que teve de diversas religiões. E como foi o seu chamado para o ministério, para levar a palavra de Deus? 2 fatos marcaram muito a minha vida. Quando eu vim fazer medicina aqui, eu queria fazer medicina na Santa Casa, porque era mais barato que a Faculdade de Medicina Paulista. Aí eu fiquei, era uma época de fevereiro, carnaval, eu fiquei, não tinha grana, né, como qualquer acadêmico, eu fiquei no Hospital Adalto Botelho. Eu me lembro que a gente pegava um ônibus que ia para o Adalto Botelho, aqui na Tiradentes, e lá eu cheguei na época do carnaval e os acadêmicos terceiranistas, quase não tinham chegado. Aí, numa noite, chegou um acadêmico. Ele vinha do norte do Brasil, deixou ali, nós ficávamos aguardando ali, porque não tinha dinheiro para pagar, então a gente ajudava a dar injeção na ala masculina, feminina daquele nosocômio. E a gente, então, conseguia comida de graça e pouso. Vocês veem como é que era a situação. Mas, numa das noites, chegou um acadêmico, já terceiranista. Então tem aquele negócio de ser, os primeiros anistas, os calouros têm que, né, servir. A mala estava ali e em cima de uma das escrivaninhas daquela sala, daquele quarto, tinha um gravador. Eu falei, o famoso gravador de cassete, apertei a tecla. Aí comecei a ouvir um culto. Eu falei, meu Deus, e um culto pentecostal com reteté e tudo. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Tem crente no pedaço? Eu já tinha conhecimento de Deus, né? Aí eu desliguei o gravador, fiquei esperando o dono chegar, mas bateu uma ansiedade. Quem será? Aí chegou um rapaz lá, não vou dizer o nome por uma questão ética, hoje já deve ser médico aposentado, né? Aí ele, você é teu esse gravador, senhor jovem, fulano? Ele disse, Aí eu perguntei, você é crente? Ele tomou um susto. Eu percebi que ele ficou meio incomodado com a pergunta, ele não se sentiu assim, exato, à vontade. Aí eu falei, ele disse, não sou crente, não. Eu falei, que pena, porque eu sou um crente. Quando eu falei que eu era um crente, ele é um japonês crente. Ele tomou um susto, você é crente? Eu falei, sou. E que igreja? Aí quando eu falei que era da nossa Assembleia, aí ele se identificou. Naquele tempo, acho que eu não tinha praticamente, se tinha, eram poucas quadrangulares aqui. Tinha o Eduardo Projeski, esse é o grande varão de Deus. Aí, mas ele disse, eu também já fui da Assembleia, fui líder da mocidade num bairro em São Paulo. Ele contou a história. Eu fiquei, acho que até as 4, 5 horas da manhã dialogando com ele. Eu percebi que a falta de acadêmicos cristãos fez dele ele ficar um pouco cético
ele ficou entre aquela fronteira entre servir a Deus ou absorver o conhecimento humano. Foi neste dia que já começou a clarear o dia, eu orei e disse: Deus, se for para me tornar um médico mais distante do conhecimento da palavra, eu prefiro interromper todo o meu projeto de vida hoje e começar a conhecer a palavra de Deus primeiro. Foi isso que me fez, me deu uma fome da palavra, André, você não tem ideia. E acho que Deus já estava me preparando. Posteriormente eu fui, e esse foi o diálogo que eu tive. Realmente eu não sei se ele voltou para Jesus ou não, mas posteriormente então eu deixei tudo, fui pastorear uma igreja em Rebouças, Irati. Foi o primeiro, naquele tempo eu lembro que a quadrangular começou no tempo que eu estava lá em Irati, né? Então, em Rebouças não havia também. E foi ali que eu fui pastorear a igreja, eu larguei tudo. Isso foi uma loucura, meu pai ficou muito bravo comigo. Aliás, me expulsou de casa. Quando eu voltei em São Paulo, porque eu tinha que lecionar no colégio estadual e pastoreava a igreja, porque a igreja não tinha condição de me pagar o salário. Então, quer dizer, até tinha, mas eu percebi que era difícil. O Rebouças, naquela época, a maior parte eram agricultores, não tinham como pagar o salário. Eu falei, eu vou lecionar. O dízimo que eu trago para a igreja, pago o meu salário, ainda sobra para pagar mais 2 ou 3 obreiros. Foi o que eu fiz, eu lecionava no colégio estadual em Irati, porque naquela época permitia, mesmo a pessoa não tendo concluído a faculdade, tinha o secretário de Estado, se não houvessem professores, um acadêmico poderia lecionar. Então eu lecionei matemática e ciências no colégio. E aí eu percebia que muitos jovens eram assim, tinham conhecimento, mas faltava para eles lição de vida. Algumas choravam, então eu parava, interrompia, o famoso mata-aula, né? E falava um pouco de Deus. Aí eu percebi que eu podia ajudar muito as pessoas. Foi quando então deixei tudo, falei, vou ser pregador do Evangelho. E até hoje estou aí, já como diz aí, pendurando as chuteiras, parafraseando Paulo, combati um bom combate, mas não acabei a carreira. Agora a fé a gente guarda, né, gente? Então, Andressa, eu tenho pregado a palavra de Deus. Eu não sou pregador por emprego, não sou pregador por profissão. Faço o que eu estou fazendo por absoluta convicção. Só o fato de saber que a maior parte da população não tem um norte, ganha dinheiro, vive, não sabe para quê, vai morrer, não sabe por quê. Meus amigos, só eu digo ter certeza que eu sou um predestinado para a eternidade e que você também pode ser. Você, Andressa, é uma predestinada para a eternidade. Meu Deus, tem coisa melhor do que isso, né? Então, aí que a pessoa vai entender. Por que Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Porque para nós morte não é o fim, não é um desespero. Para mim é a chave que vai me abrir o portal da eternidade. Eu tenho essa convicção tão grande, gente, em tudo que eu leio na palavra, os passos, os exemplos, a vida de Cristo me dá esta convicção. É por isso que eu prego em tempo, fora de tempo e valorizo a família. Porque o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas, num casamento em Caná da Galileia. Isso para mim foi muito significativo. E hoje eu vivo a minha vida, o que eu tenho, o que eu faço, pela valorização da família e pelo divulgar da palavra de Deus. O senhor viajou muito, né? Todo o estado do Paraná, todo o Brasil e até exterior levando a palavra. Eu vivo viajando. Eu sou um verdadeiro cigano de Jesus, porque eu acho que eu não posso fazer isso amanhã. Não pude alcançar os meus bisavós e não posso alcançar os meus bisnetos. Eu só posso alcançar essa geração. Então, o que eu puder influenciar a geração de hoje é o que eu procuro fazer. E o senhor tem um programa de rádio com muita audiência, tem uma família grande com 3 filhas, netos, esposa e deputado federal, pastor, viajando. Como é que dá conta de tudo, hein? Olha, a questão de ser deputado é um trabalho difícil na Brasília, mas nós temos que ter a nossa representação. Tá? Então, é difícil, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que estar usando a tribuna, defendendo a voz daqueles que pensam como a gente, que falam como a gente e que querem um país dentro desse norte. Então, eu faço isso lá. Mas a minha grande vocação é essa de ser o evangelista, porque eu sei que só posso alcançar o hoje. A Bíblia diz o tempo que se chama hoje. Né? A Bíblia diz em trabalhar enquanto é dia.
Quando a gente chegar à noite da velhice, a tremedeira nas pernas, o esquecimento na cabeça, não vou ter tempo mais para isso. Então, eu faço o que eu faço hoje. Não é por emprego, não é por profissão, é por absoluta convicção e paixão, meu Deus. E aí eu tenho esse programa que procura ajudar, porque no meu tempo não teve ninguém que me orientou como ser um bom pai, como cuidar da família, como orientar os filhos. Então, hoje eu procuro fazer isso no nosso programa Uma Nova Dimensão de Vida, 89, acho que eu posso dar propaganda, 89.3 FM em Curitiba, em Maringá, pela Melodia, e aí várias cidades do país que retransmitem o meu programa, mas é um programa direcionado para a família. Muitas vezes a pessoa não tem o seu norte e acaba destruindo um relacionamento que poderia dar certo, mas por incompreensões da própria palavra acabam destruindo a vida de casamento. E o gostoso é que a sua esposa apresenta junto com o senhor. A minha esposa é um presente de Deus na minha vida. Você acredita em milagre, Andressa? Claro que sim. Ela me acha lindo. Então, é um presente de Deus. Casal e as lindo. filhas que eu tenho, já tenho uma filha que é pastora, lá em Ponta Grossa, a Priscila. Ainda tenho a Patrícia, a Poliana. A Patrícia é veterinária, agora vai ter uma filha para cuidar de mim. E também tem a Patrícia, que está morando em Caçador, Santa Catarina. Que bênção. Olha, o pastor Takayama sempre valoriza a família, cuida muito do seu ministério, dá bons conselhos. Isso é excelente, porque é dessa forma que o senhor consegue também acessar tantas pessoas que às vezes têm um certo preconceito de entrar numa igreja para ouvir a palavra. Nenhum sucesso, Andressa, é válido se isso custar o sacrifício da família. Família é o meu nome, é a minha continuação, é o meu DNA. E meu Deus, para mim seria horrível se eu chegar nesse céu, esse lugar onde Deus tem reservado, e não estar minhas filhas, meus filhos, os meus netos e as gerações futuras. Eu só posso fazer isso agora. É por isso que eu faço. Sou malucão, doidão de Jesus. Prego em tempo, fora de tempo, porque eu sei que se eu tiver que fazer alguma coisa, tem que ser agora. Tem que ser agora. E pastor, tem muita gente que está nos assistindo agora e que tem sede da palavra de Deus. Está sentindo no coração um desejo de se aprofundar, mas às vezes tem um preconceito ou não tem oportunidade. Então eu gostaria que o senhor fizesse uma oração. Duas questões que eu queria deixar. Gente, eu não sou perfeito, Andressa. Durante a minha trajetória, eu não sou um robô. Posso ter magoado alguém, ofendido alguém. Então, se a pessoa que ouve está dizendo, não, mas o pastor, o padre, o fulano, o meu pai, meu filho, minha mulher tem defeito. Mas, meu Deus, quem é que não tem defeito nessa vida? A única coisa que eu não quero é perder a eternidade. Então, se você que está me ouvindo está dizendo, se o que esse japonês falou a verdade, Deus desse japonês, para o inferno eu também não quero ir. Se você não quer viver a eternidade num lugar que a Bíblia diz que o bicho não morre, o fogo não apaga, então faça uma oração comigo. O que é oração? Oração não é penitência, não é. Oração é conversar, um filho conversar com o pai. E esse pai amoroso, ele quer te dar uma oportunidade. Então diga hoje, agora, você que está me vendo pela telinha, onde você estiver, se o que esse japonês falou é verdade, Deus desse japonês, eu quero também uma chance. Para o inferno eu não quero ir. Orar, gente, é conversar com Deus. Eu quero abençoar a tua vida para que você não perca a eternidade. Nem dinheiro, nem fama, nem casa. Nada vale perder a eternidade. Nada vale fazer a tua família perder a eternidade. Ore comigo nesta hora. Orar é conversar com Deus. E a gente tem essa mania de fechar os olhos para poder desligar desse mundo e se relacionar com os céus. Deus bondoso, soberano, eu tomo este momento de oração. Parece uma coisa tão simples, mas aprove a Ti fazer desta forma a maneira de nós nos relacionarmos contigo. Peço a Tua graça, a Tua bênção sobre esta pessoa que está me ouvindo, que Deus muitas vezes perdeu as noites de sono querendo saber como faço para encontrar-me contigo. Deus, que a Tua glória, a Tua bênção venha sobre esta vida, ilumina este coração, abençoa estas famílias, no Teu nome santo, poderoso, precioso. Tu que enviaste o Teu próprio Filho amado Jesus para morrer por mim e por esta pessoa que está me ouvindo agora. Dai uma oportunidade a esta vida.
salva este coração, esta família, no teu nome precioso. Eu te agradeço neste dia. Amém, Jesus. Amém. Pastor Takayama, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e que o Senhor possa voltar muitas outras vezes aqui no programa. Quando precisar, Andressa, o amor de Deus é sem fronteiras. Ele saiu da glória para poder salvar você. Ultrapassa a fronteira do Brasil, da Argentina, porque tem gente que, se Jesus nascesse na Argentina, teria alguns brasileiros que não seriam cristãos. Depois que veio o Messi e Maradona para lá, eles ficam mais nervosos ainda. Gente, nós não podemos ser bairrista com essa picuinha tão pequena. Até hoje tem a briga dos árabes e judeus. São irmãos, são gente da mesma família. Abraão é o pai dos árabes e dos judeus. Então, em briga de família, a gente não se mete, mas de eternidade, nem árabe, nem judeu, nem japonês, nem branco, nem preto, nem filho de italiano, nem de português, nenhum de nós, nem homem, nem mulher, nem rico, nem pobre, nenhum de nós podemos perder a eternidade. Um abraço a todos. Amém. Estamos chegando então ao fim de mais um programa Amor Sem Fronteiras. Você que tem a sua igreja, o seu ministério, tem vontade de divulgar, este é o programa ideal. Mande um e-mail para nós, tvles@live.com. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Amor Sem Fronteiras.